Olá, o meu nome é Francisco Câmpera, jornalista, diretor da Roquete Pinto TV Escola, e hoje nós estamos estreando o Brasil 200. Como o próprio nome diz, os últimos 200 anos da República. Começou com o Império, República, então tem muita história para contar. A gente vai conversar aqui com todo mundo, de gente do Brasil inteiro, do norte ao sul, leste a oeste, com professores, políticos, intelectuais, enfim, gente de todo tipo contando as histórias, pesquisadores, cientistas. Então temos muito do que falar, do que conversar, né? E curioso que o fundador, né, da nossa instituição, ele acompanhou o Marechal Rondon, aquele que explorou a Amazônia, levou telégrafo para o Brasil inteiro, né, conversou com os primeiros tribos indígenas, o Marechal Cândido Rondon. E lá ele teve a ideia, nessas expedições que ele gravou, ele filmou, de levar escola para esse Brasilzão afora, esse Brasil profundo, o que a gente faz até hoje. E na exposição, aqui no Rio de Janeiro, quando se comemorou 100 anos, um século da República, em 1922, tinha exposição lá de uma emissora de rádio. No Brasil ainda não tinha. Então ele teve a ideia e lançou no ano seguinte a primeira rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o lema levar escola para onde não tem escola. É o que a gente faz até hoje, levando escola para esse Brasilzão afora aí, no meio da Amazônia, nas periferias, e continuamos com a mesma missão um século depois. Seja bem-vindo! Nós vamos começar o Brasil 200. Fizemos questão de convidar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para fazer uma justa homenagem à sua falecida esposa, Dona Ruth, porque a TV Escola nasceu durante o governo dele com apoio de sua falecida esposa, e por isso estamos aqui, né, para fazer essa homenagem, e também porque o ex-presidente, antes de tudo, é um professor universitário, sociólogo, escritor e um personagem da história dessas últimas décadas aí. Boa tarde, presidente, como vai? Tudo bem? Eu vou bem, naturalmente fico feliz de te ouvir, mas você está exagerando. Eu sou um pobre ex-presidente, ex-professor, ex-tudo, mas por enquanto sobrevivente, é bom. O senhor está mais atuante do que nunca, acabou de lançar um livro agora, né? É verdade. Lancei um livro, porque eu não tenho o que fazer, né? Então eu escrevo. Eu tenho que me distrair e tal. E eu escrevi um livro, como é que chama? Um intelectual na política. É mais sobre a minha vida intelectual. Sempre falo um pouco da vida política, é difícil separar tudo completamente, né? Mas o foco é mais na minha formação. Como é que eu virei sociólogo, como é que eu, enfim, escrevi livros e tal. Então é um livro, espero eu, que seja fácil de ler, não é um livro pedante. Talvez muito autorreferido, mas não é pedante. Presidente, nós temos aqui meia hora, né? Muito pouco tempo para falar de 200 anos, né? Mas gostaria que o senhor me dissesse, destacasse aí os principais episódios desses últimos 200 anos, né? E destacasse também, né, o Plano Real, porque essa moçada aí que nos assiste, né, do ensino fundamental, a turma que vai fazer o Enem, eles não conhecem o que é hiperinflação. E tem uma divisão aí do Plano Real que consolidou no governo do senhor, né? Que o senhor antes foi ministro, implantou o Plano Real no Brasil. Foi uma divisão aí nítida. Então, gostaria que o senhor destacasse esse período aí do senhor também na presidência e desse um resumo aí como professor que é, né? Antes de mais nada, desses 200 anos. 200 anos é muito tempo. Sabe, no meu caso, o que eu sei de história, eu sei bastante, sabia alguma coisa, é porque o meu bisavô já foi governador de Goiás no Império.
E meu pai foi deputado, foi general, meu avô foi marechal. Enfim, eu tenho um pouco sentimento da história, mas uma coisa pessoal, mais de casa. E eu falo, às vezes, com naturalidade, de pessoas que eu não conheci. Deodoro, Floriano, porque meu pai falava tanto. Meu pai também era criança, ou jovem. Criança, na verdade. Enfim, eu acho que é melhor a gente começar a história mais recentemente, senão vamos nos perder aqui. Certo. Vamos começando pelo real, né? Eu era ministro do exterior. Primeiro, eu fui senador por São Paulo. E então, lá, o Itamar Franco era senador também. E o Itamar era uma pessoa inquieta, e às vezes fazia discurso e tal, mas não era uma pessoa assim, de grande presença no Senado. Mas de repente, ele voltou como candidato a vice-presidente da República na chapa do Collor. Bom, eu pensei que ele fosse apoiar o Mário Covas. Não, apoiou o Collor. Bom, e foi eleito o Collor e tal. O Collor, eu conheci o Collor, então o Collor caiu por circunstâncias, ele não se acomodou bem na cadeira e não deu certo, trombou. Eu sempre fui reticente nessa coisa de impeachment, porque eu acho que o mandato popular deve ser respeitado, é melhor respeitar, mas enfim, depende um pouco do comportamento do presidente. Eu, como o Itamar o Collor não tinha, não estava cômodo como presidente, o Era Itamar muito virou jovem, presidente da né? República. Era muito jovem Muito ele, jovem. né? Era jovem, impulsivo, né? Inteligente, bonitão, enfim, tinha características conhecidas na época, né? Bom, e o Itamar um dia me chamou em casa dele. E eu digo ele perguntou a mim, o que vai acontecer comigo? Eu digo, Itamar, você não sabe o que vai acontecer, você vai ser presidente da República. E São Paulo? Ele achava que eu conhecia muito São Paulo. Eu era senador por São Paulo. Eu digo, Itamar, lá em São Paulo o pessoal acha que você é teimoso. Você acha que eu sou burro? Não, burro você não é, mas teimoso você é mesmo teimoso e tal. E a partir daí ficamos mais próximos. E num dia ele me disse, você quer ser ministro do exterior? Você quer ser ministro? Eu digo, Itamar, eu vou te responder que o professor Lorival Gomes Machado, que eu fui professor catedrático de ciência política na USP, na cátedra dele, quando ele morreu, o Lorival dizia, política é a mãe, de brincadeira, né? Bom, ministro é a mãe, não quero. O Itamar insistiu, bom, tá bom, então se você quer que eu vá para o Itamaraty, eu topo, porque o Itamaraty eu tinha mais afinidade e tal, conhecia, eu falo francês desde criança, sabia espanhol, inglês, essa coisa. Tá bem, eu topo. Bom, afinal, ele acabou me nomeando ministro da Fazenda. Eu não queria ir para a Fazenda, porque a inflação era muito alta e estava desesperado. Eu estava fora do Brasil, eu estava em visita ao Japão, voltei, fui para os Estados Unidos e quando saiu, ele me telefonou, eu estava na embaixada, na casa do embaixador nosso, na ONU, e o Itamar me disse, olha, eu acho que eu vou tirar o ministro da Fazenda atual. Eu não faça isso, Itamar, o cara é bom, mantenha o cara aí e tal. Não, você não quer ser ministro? Eu digo, Itamar, eu não quero ser ministro. Bom, ele me nomeou assim mesmo, no dia seguinte de manhã, me telefonou a minha mulher da época, era a Ruth, que já morreu, e a Ruth zangada comigo. Você agora é ministro da Fazenda? Não, não sou. E era. Bom, voltei para o Brasil e virei ministro da Fazenda. Ali o problema era tremendo, porque tinha uma inflação galopante. Hoje ninguém sabe o que é inflação hoje. Porque era inflação diária. E às vezes havia 1000%. É uma loucura, loucura, E a loucura total. população que sempre saiu perdendo, né, presidente, com a inflação, né? Os mais Muito. pobres. Quanto mais pobre, mais perdia, né? Porque o rico se defendia, tinha correção monetária, põe dinheiro no banco, não sei o quê, sabe mexer. O pobre não sabe, e o salário ia diminuindo todo mês, né? Bom, então, quando eu cheguei, eu fui no avião pensando o que eu vou dizer lá no Brasil. Eu já era ministro, tinha sido nomeado. Eu fiz um discurso de, olha, o Brasil tem 3 grandes problemas. O primeiro é a inflação, o segundo é a inflação, o terceiro é a inflação, e eu vou acabar com ela. Bom, com que roupa, né? Eu não sabia. Eu tinha uma certa familiaridade com muitos economistas, então eu trabalhei na CEPAL, com o Prebisch, com o Celso Furtado. O Celso, na verdade, só ocasionalmente, que ele já estava fora da CEPAL. Bom, aí fui ministro, chamei, e a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma equipe para poder enfrentar a inflação. E foi difícil, foi muito difícil enfrentar a inflação. Ganhamos. Foi um timaço, né, presidente, na época, né? Foram os melhores da época, né? O Alain, o Gustavo Franco,
Era gente, o Clóvis Carvalho, era gente muito boa, né? E muitos outros mais. Era gente de primeira. Eram os da academia, meus colegas da academia, eu conheci alguns e tal. E eles se reuniam lá numa sala no Ministério da Fazenda, e eu às vezes ia lá, eles ficavam no quadro negro fazendo equações, eu, olha, tira isso daí que fala em português, e número eu vou me perder aqui, e eu tenho que explicar o país depois e tal. E tinha que explicar principalmente ao presidente da República, que era o Itamar Franco, que teve coragem suficiente, e bastante ele tinha. E primeiro ele me respaldou. E a inflação implicava em controlar o gasto público, basicamente. E era difícil botar isso na cabeça dos outros ministros, né? E tivemos êxito. Quando tive êxito da inflação, ele abriu as portas para eu ter êxito com o povo, né? Eu era um ministro de São Paulo, desconhecido praticamente, senador, mas desconhecido no Brasil, e virei presidente da República por causa disso. Conseguimos segurar a inflação, né? Começou no governo Itamar e se consolidou no meu governo, né? Nunca mais tivemos aquela inflação que atormentava todo mundo, e as pessoas vão esquecer de novo o que é inflação. Não sabem mais o que é isso, né? Ainda bem, continue assim, acho que está ótimo e tal. Corre o Não risco foi de isso. voltar essa inflação, presidente? Eu acho pouco provável, mas sempre corre o risco. Qual é o risco de voltar? Por que volta a inflação? Se o governo tiver gastos descontrolados, volta a inflação, né? A inflação é isso. O governo perde a condição, fica mal pagador da dívida externa, fica mal pagador aqui no Brasil, gasta mais do que pode. Mas eu acho que os governos aprenderam, né? Não creio que tenha sido inútil. Nós levamos muitos anos com a inflação aqui no Brasil. Era um problema difícil de lidar com ele. E espero que não volte, né? Eu não vejo sinais de que ela esteja voltando, não. Pode haver uma outra coisa que sobe, tal, um preço, mas é específico. Ô, presidente, a educação no Brasil, sempre se fala que o Brasil vai ser o país do futuro, né? É, E pouca gente sabe que se investe muito na educação no Brasil, né, muito, comparado aos outros países. O que é que muito. está faltando? Né? Quais foram as conquistas ao longo dos anos, né? E o que é que falta para decolar de vez? Veja, no tempo que eu era criança, eu vou fazer 90 anos, né? A quantidade de pessoas analfabetas era muito grande. Quando eu fui presidente, minha preocupação fundamental era o ensino primário, porque eu era professor da USP, Universidade de São Paulo, tinha sido professor lá. Mas a universidade não é a questão fundamental para o Brasil. É fundamental, a média tem que melhorar. E com a falta de escola primária, a coisa não ia. Eu acho que melhorou muito a educação no Brasil. Claro que você hoje tem desigualdades, tem setores que são melhores, setores que são piores e tal. Mas hoje você tem os brasileiros, na média, estão melhores do que estavam no meu tempo, né? No tempo que eu comecei a mexer com problemas de educação e tal. E não por minha causa, o próprio país foi crescendo, necessita hoje, você para ter emprego tem que ter um certo nível educacional, né? Então aqui as coisas melhoraram, eu não sou pessimista, eu acho que o Brasil pode dar certo, está dando certo, vai para frente. Você pode ficar contra o governo tal ou qual, mas isso é ocasional. Na verdade, no conjunto, você tem que olhar para a média. A média melhorou. Então, o acesso à educação primária é fundamental e depois o acesso à universidade. Aqui houve uma coisa importante, uma espécie de cooperação entre o setor público e o setor privado. Tem muita escola privada, a diferença é que você tem que pagar, e tem muita escola pública. Antigamente, as universidades públicas eram as melhores. Hoje não se pode mais dizer isso. Tem universidade privada que é boa também, né? É como nos Estados Unidos. O Brasil tem mais similitude com os Estados Unidos. Eu fui educado à europeia, fui educado na França, basicamente. Mas fui professor nos Estados Unidos e na França, mas nós somos mais americanos, novo mundo. Então você precisa de cooperação dos vários setores. E hoje no Brasil não há mais o preconceito, na minha época ainda havia, contra a escola privada. Não tem mais. As pessoas vão para a escola que está disponível e aprendem. E tem gente, eu acho que tem gente boa, melhorou muito o Brasil. Bom, nós estamos não digo na vanguarda, mas estamos bem na tecnologia, na aviação, em coisas complicadas, que não é fácil, né? E, sobretudo, nós tivemos um sentido que é prático. Não é só isso. Nós cuidamos das sementes também, da agricultura, que é básica para um país como o nosso.
nós temos indústria, temos agricultura, enfim, eu acho que as coisas melhoraram, não pioraram. Presidente, o senhor tem uma longa experiência aí, né, na área acadêmica, política, e passou por muitas, né? Mas os desafios hoje são cada vez maiores, né? A tecnologia hoje está muito evoluída e essa distância em relação a essa tecnologia de ponta, até o presidente da Rússia, recentemente, Vladimir Putin, ele falou que quem dominar a inteligência artificial vai dominar o mundo, né? Como é que o Brasil está posicionado hoje? Como é que ele vai fazer para conseguir acompanhar essa evolução tecnológica que atinge em cheio a educação, né? Atinge em cheio a educação, mas hoje o pessoal tem capacidade própria aqui, mas além disso ele estuda lá fora também, né? Por exemplo, eu tenho meus netos, quase todos estudaram fora do Brasil ao mesmo tempo que estudaram aqui. Mas mesmo aqui, sem sair daqui, você tem condição de avançar na tecnologia. Eu mencionei que nós fazemos aviões. Não é fácil, precisa ter uma certa capacitação técnica importante para você chegar a fazer. E nós temos uma indústria que é uma indústria que tem peso. Eu acho que isso conta, porque a indústria precisa de gente qualificada para avançar, né? A base da vida moderna são as matemáticas, as ciências físicas e químicas, as ciências. E também as ciências sociais, que são menos conhecidas e compreendidas do que as ciências da natureza no Brasil. Mas nós temos, eu acho que nós temos condições razoáveis. O nosso ensino superior no Brasil hoje é melhor do que era no passado. No passado, no Rio e em São Paulo, os professores vinham muitos do exterior. Eu tinha aula, por exemplo, na USP, em francês o tempo todo. Hoje, talvez tenha em inglês, tinha já no meu tempo alguma coisa. Mas eles chegavam aqui e nem queriam saber de português, eles falavam a língua deles, né? Bom, e a gente sabia, a gente entendia, era obrigado a entender. Hoje, não precisa. É bom porque a pessoa se prepara e vai para fora. Muita gente estuda fora. E o mundo hoje está globalizado. Quer dizer, o que acontece de um pedaço do mundo, o outro pedaço fica sabendo. Você aí falou do Putin. Por acaso, eu tenho uma parte da família da minha mãe, que minha mãe tinha um primo dela que foi para a Rússia nos anos 20, eu creio, 30, sei lá. Então eu tenho uns primos que são russos, né? Eu só conheço poucos de lá. Mas eu fui lá à Rússia. E o Putin, que você mencionou, é uma pessoa interessante, porque ele tem aquele jeitão dele, mas ele não é bobo, não. Ele sabe das coisas, né? O que a Rússia fez? Educou o povo. O que a China está fazendo? Dá educação para o povo. Aqui no Brasil, nós temos que insistir na educação. Não é educação para quem é elite, porque a elite também precisa, mas a elite vai sozinha. Ela vai para o exterior, ela chama a gente, ela sabe. Não é isso, é a média que tem que melhorar, né? Eu fui professor nos Estados Unidos várias vezes. Nos Estados Unidos, você não pensa que o nível em todas as escolas é bom, mas na média é muito melhor do que o nosso, você aprende, né? E a disciplina e tal. Então, eu acho que aqui as coisas estão melhorando, precisam melhorar mais, e é preciso que as pessoas entendam que não adianta você ter só gênios lá em cima, notáveis. Quem é bom mesmo é bom em qualquer lugar do mundo e vai em frente, tem contato com o mundo. Não é isso que conta. O que conta é que a média melhorou ou piorou, e aqui melhorou. O presidente, hoje, para quem tem uma vivência assim dentro da política, né, sabe que tem uma diferença muito grande de um discurso político e da prática, né? Quando se ocupa cargos que nem a presidência da República, é muito diferente do que se gostaria de fazer, o que se pode fazer, né? Eu estou abordando esse tema pelo seguinte: diz que o brasileiro não vota direito, né, na maioria das vezes, né? O que falta para o brasileiro votar melhor, né? Os meios de comunicação, é uma educação melhor? Na opinião do senhor, o que está precisando para melhorar essas eleições? Só para lembrar aqui que o Ulisses Guimarães, né, o grande político aí do Brasil, que essa moçada também não conhece, né, foi um personagem importante também, e ele falava, está reclamando do Congresso? Espera o próximo para ver. Ele dizia isso, é verdade. Você sabe, quando eu estava fora da política ainda, praticamente, mas eu ia, com o Ulisses me chamava, eu ia à casa dele, e uma vez ele foi candidato a governador de São Paulo. Eu fui com o Ulisses, não sabia quem ele era. E ele era uma pessoa que tinha nível, né?
ele sabia falar com o povo e tal. Eu acho que aqui nós temos um certo preconceito contra a vida política. Não é só aqui, na América existe, nos Estados Unidos também existe isso, em muitas partes do mundo existe. E, sobretudo, nós não temos educação em partidos. Aqui há muitos partidos. Alguns são partidos de verdade, outros não. Mas, mesmo assim, a população não está ligada aos partidos. Ora, como é que vai exercer a cidadania? Como é que vai votar se não sabem quem está votando? Vota por acaso. Às vezes vota bem, às vezes vota mal. Isso não quer dizer que você vá necessariamente piorando crescentemente, que era a visão do Ulisses. Espera o próximo que vai ser pior que o atual. Depende. Eu acho que depende. A gente tem que ter... E na política, uma característica importante é você ter paciência e ouvir o outro. Os brasileiros são impacientes e não gostam de ouvir o outro, né? Bom, nós temos que pouco a pouco chegar lá. Eu disse que eu morei nos Estados Unidos algumas vezes. Os Estados Unidos também não é fácil, a média não é politizada. E nunca o povo é politizado, a não ser da Europa, em alguns setores da Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, é mais politizado. Por quê? Porque tem partido. Aqui, as pessoas se organizam por elas próprias, uma em contato com a outra, as redes. Agora, com a internet, muda o mundo. Quer dizer, você tem contato com o mundo todo, você pode ter contato. Então, você pode se, aspas, politizar sem participar da vida partidária. Isso é bom? Eu não sei se é bom, mas é assim. É assim. As pessoas acertam, as pessoas erram. Eu não tenho uma visão negativa. Eu acho que tem que manter as instituições. É importante, eu acho. Ser institucional. Não é? Foi eleito, tá bom. Espera. Não mudar, não sei o quê, fazer impeachment. É mania. Não adianta. Se você olhar para o povo brasileiro, tem que educar o povo. Educar politicamente. Tem que fazer com que o povo entenda que quando ele elege, ele está escolhendo a sua vida. Mesmo que não saiba, e sem o saber, eles fazem escolhas. E nós temos que acreditar nessas escolhas. Porque senão vai acreditar no quê? Na ditadura? Pode até dar certo, um ou outro, mas um ou outro. E a massa fica sem saber o que acontece. É ruim isso. Então eu acho melhor, eu acho que o Brasil progressivamente vai se, aspas, politizando. Não que aumente o número de partidos, mas as pessoas sabem mais o que interessa a cada uma delas, onde é que o calo aperta. Isso é muito importante. Ô, presidente, hoje a gente está vivendo essa pandemia, né? Muitos conflitos políticos, assim, né? Sem entrar em mérito de A ou B, né? Há uma apreensão, uma desesperança quanto ao futuro. A gente está falando no Brasil 200 aqui, mas e esses próximos 200? Se fosse na China, isso era normal falar, né? Opa. Esses próximos 200. Mas o Brasil sempre tem o imediatismo. Como é que o senhor enxerga esse futuro do nosso país? Eu já declarei aqui que eu sou confiante, porque eu vi o Brasil. Eu nasci há 90 anos, quer dizer, isso aqui era um Brasil atrasado, um Brasil rural. Quando eu nasci no Rio, o Rio já era um pouquinho mais urbanizado e tal. Quando eu vim para São Paulo em 1940, ele veio um choque, tinha burro puxando carroça na rua, vinha até minha casa, eu morava nas Perdizes, que é um bairro hoje aqui central em São Paulo. Bom, essas coisas foram melhorando, não foram piorando. Então eu acho que nos próximos 200 anos nós vamos ter possibilidades grandes. A condição de que nós continuemos a ter emprego para os chefes de família, homem ou mulher, e educação. Isso é fundamental. O que tem que fazer um presidente de um país como o Brasil? Tem muita coisa que fazer, mas tem que olhar para a educação e tem que olhar como é que está a condição de trabalho. Tem acesso? Não tem acesso? Se puder melhorar a renda, melhor. Distribui mais a renda, melhor. Mas o fundamental é ter emprego e educação. E tem que ter saúde. Isso é fundamental. E o Brasil melhorou nesses aspectos todos. Nós estamos agora numa pandemia, é terrível, porque nos isola. Você aprende também vivendo, não é só lendo, é vivendo também. Você vive mais acanhadamente durante a pandemia. Mas nós temos um serviço de saúde, quer dizer, vai acabar esse coronavírus, que é uma coisa terrível, acaba ganhando a vida, eu espero. E se conseguirmos agora superar essa fase difícil, nós temos um futuro pela frente. Vamos construir com confiança. O governo é bom, é ruim, isso vai variando. A opinião de governo, do desempenho de cada um. A sociedade é que tem que ser forte. E nós conseguimos construir uma sociedade que se movimenta, deseja, expressa o que sente, não tem medo, tem liberdade. Isso tudo eu acho muito positivo.
Presidente, o senhor, desde a época que era professor, escreveu dezenas de livros, né? Nem sei quanto, me diz aí. Mas Também não sei. o último foi agora que o senhor fez o lançamento, né? O Intelectual na Política. O É que... esse aqui. Esse, foi agora que o senhor lançou, né? Agora. É. Quer dizer, Recente. lancei na editora, que é de um Sim. Companhia das Letras, que é boa editora, lançou. Qual que é o resumo aí, a mensagem desse livro, que o senhor está à altura dos 90 anos ainda ativo, escrevendo? Qual o legado, qual a mensagem que o senhor está querendo deixar aí com a obra do senhor? O que eu fiz nesse livro? Eu procurei escrever sobre a minha formação intelectual, minha vida, como é que eu aprendi, o que eu aprendi, não sei o que e tal. Basicamente é isso, né? Não é um livro de memórias políticas, eu já escrevi outro que eu falo mais sobre política. Aqui, claro, é difícil separar uma coisa da outra, mas eu procuro mostrar como é que foi feita a nossa formação. Eu venho da Universidade de São Paulo, eu nasci no Rio, mas eu vim para São Paulo quando era criança e virei paulista. Bom, o fato é que a Universidade de São Paulo trouxe professores estrangeiros. No começo era chocante, porque eu sabia por acaso. Eles davam aula na língua deles, né? Mas eles eram bons, né? Não só na Faculdade de Filosofia, mas na Universidade de São Paulo, em geral, havia bons professores. Bom, isso é muito importante, ter curiosidade. Eu acho que a dimensão humana mais importante é a curiosidade. Quando você perde a curiosidade, você perde a razão de ser como ser humano, né? Você tem que ter curiosidade. Você não pode imaginar que você já sabe. Não, você já sabe, acabou. Já sabe. Então você fica arrogante. Não, você tem que ter curiosidade para as coisas que vêm vindo. E quem é mais jovem tem mais possibilidade de sentir o novo do que quem é mais velho. Eu procuro ficar atento ao que está acontecendo no mundo. O que eu descrevo nesse livro é basicamente isso. Como é que formação acadêmica eu tive, falo um pouco dos primeiros livros que eu escrevi, não sei o quê, por que escrevi, e como é. E você não faz nada se você não tiver método. Você, quando ensina na universidade, quando eu ensinava e tal, a coisa mais importante, no caso meu, que era sociólogo, é ensinar a pesquisar. Como é que faz a pesquisa? Como é que você vai fazer contato com o outro, ouvir o outro? Isso que eu disse que vale na política, vale mais ainda na ciência. Nas ciências humanas, você tem que entender o outro, o ser humano, né? Eu viajei muito a minha vida toda. E toda a vida, automaticamente, eu procurava compreender a sociedade como você está. Eu falei compreender. Um termo que é de um grande sociólogo chamado Weber, que fala, tem que entender em alemão, né? Tem que entender. Bom, é importante você ter, não apenas ver qual é a motivação, qual é o objetivo dele. Entender a sociedade é entender isso. O que motiva as pessoas? Não é o mesmo para todos. Como é que é? Tem classe, não tem classe? O que é? Tem mercado? Como é que funciona? O que elas desejam fazer? Então você tem que, de alguma maneira, ser capaz de se colocar no lugar do outro. Senão, você está morto, né? Não tem curiosidade. Ô, presidente, agora para terminar, a gente está terminando aí os últimos 5 minutos, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco, né, do trabalho da sua ex-esposa, já falecida, Ruth Cardoso, que talvez foi a primeira dama mais ativa, né, que o Brasil teve. Lançou o Bolsa Escola, que depois se tornou o Bolsa Família, né, pouca gente sabe disso. O próprio incentivo da TV Escola, que hoje é uma ferramenta essencial para um país, ainda mais no momento da pandemia, né? Como é que foi um pouco esse legado dela e graças também ao senhor sempre incentivando, né? Conta um pouquinho aí para a gente terminar. Nessa matéria, quem incentivava era ela, não era eu não, né? Ela tinha vida própria, né? E a Ruth era professora também da Universidade de São Paulo. Nós conhecemos quando ambos éramos estudantes da USP, né? Bom, e uma vez ela disse, eu vou para os Estados Unidos. Eu era minha mulher, eu era presidente da República. Eu falei, como é que vai para os Estados Unidos? Não, eu vou sozinha. E foi. Ele ficou lá, eu até eu fui à Rússia nessa ocasião, passei por lá e tal, tive um apartamento como se ela fosse estudante, não sei se ninguém sabia, mas enfim, ela vivia a moda dela, né? A Ruth sempre foi muito criativa e ela sempre teve muito interesse pelo ensino, a base da educação do ensino fundamental, educação primária e tal, e ela fez muita coisa na comunidade, ela sempre teve essa noção de que você tem que estar ligado à comunidade. O ensino é importante
começa desde o curso fundamental, no pré-escola, no curso fundamental e tal. E ela tinha formação, ela era antropóloga, né? Tinha formação acadêmica e tal, mas ela tinha muita preocupação com a educação. Nós fomos amigos do Paulo Freire, porque nós vivemos no Chile, eu fui exilado a uma certa altura aqui no regime militar, eu morei no Chile, o Paulo Freire morava lá também exilado, e o Paulo Freire também nos ensinou muito, e a Madá, que era filha do Paulo, era educadora. Então a Ruth veio pegou um pouco esses germes, eu posso dizer assim, da educação de base, fundamental, que o Paulo Freire tinha paixão e tal. E a Ruth ela me forçava no bom sentido, muito, me motivava, melhor que me forçava, para prestar atenção à educação. Ela só se preocupava, não só, mas basicamente pela educação. Quem é o ministro da Educação? Como é que vai ser? Eu sempre tive um ministro durante 8 anos, o Paulo Renato, que vem da Unicamp. Mas o Paulo Renato não é só da Unicamp. Ele tinha preocupação também, como a Ruth, com a escola, a formação. Eu ia para os comícios e falava da educação. Fizemos a Bolsa Escola, não sei o quê. Bom, isso tudo por influência grande da Ruth, que foi realmente muito inovadora nessa matéria. E eu acho que isso é fundamental. E tem que dar exemplo ao presidente, que ele tem que mostrar que sem estudo não se... Pode ser, mas não vai longe. Não é? Tem que compreender as pessoas. E na política também. Eu acho que é importante que você tenha... Não se esqueça de que, mesmo que você tenha contatos apenas no seu Congresso, não é ele quem te elege é o povo, e o povo precisa saber das coisas fundamentais. É o trabalho, é a educação, é a saúde. Isso é básico. O presidente, para terminar, ao alto aí dos seus 90 anos, dá um conselho aí para essa moçada aí que nos assiste aí, esses estudantes, que principalmente o Enem, né? A gente tem o Enem aqui que é seguido diariamente por 5 milhões de pessoas aqui no nosso site, com 4 edições. Qual o conselho que o senhor dá aí para essa juventude toda aí? Primeiro, o Enem é básico, né? Uma coisa importante no Brasil. É importante. É preciso... Mas eu não sei se eu tenho outra mensagem, não sei o seguinte, olha aqui, sem que vocês estudem, o Brasil não vai para frente. Não adianta só você trabalhar, é necessário, mas é preciso, ao mesmo tempo, você está estudando. Por que você estuda? Você quer saber, né? Você pode estudar, às vezes, por coisa técnica, também é bom, né? Sabe concretamente o que fazer, como fazer, mas é fundamental manter a chama aberta, acesa, a chama. A chama é a inquietação. Mantenham a inquietação. E você, às vezes, podem se iludir, pensar que a educação é só uma chateação, o professor é tal qual. Não, é você mesmo que tem que ter dentro de você o impulso para poder ler, para trabalhar, para resolver um problema, para ser capaz de mexer com as mãos. Enfim, eu acho que isso é básico. Se eu posso dar algum conselho a alguém, eu não gosto de dar conselho, porque as pessoas não... já me olha como velho, já devo começar a ser conselheiro, é pior. Mas eu acho que o importante é isso, ó, não desistam nunca, vão em frente, que acaba dando certo. Muito obrigado pela sua entrevista, sua participação, e espero vê-lo aqui mais vezes. Um prazer, é só me convidar. Obrigado. E aqui encerramos a nossa estreia do Brasil 200. Nas próximas edições teremos mais entrevistas com políticos, personagens da história, cientistas e todas as pessoas que fazem o Brasil, estudam o Brasil e acreditam no nosso país.